Opa! Entrei, Tudo consegui. bem? Tudo. Seja bem-vinda, Cris. Tudo bem? Obrigada, querido. Tudo ótimo. Desculpe o atraso. Imagina, você faz parte. Tecnologia está todo mundo aprendendo, né? Teve um amigo que me falou, olha, tem gente que está sendo jogado obrigatoriamente há 5 anos na frente, né? Como usar tecnologia, como restaurante que nunca entregou começou a fazer entrega, todo mundo se adaptando aí Exato, para se adaptar aí a essa nova situação, né? exato. Fiquei evitando tanto tempo e agora fui empurrada de vez. Que Mas bom, estou que aqui, bom. estou aqui, estou aqui. Tá certo, que Então, você maravilha. estava falando sobre a Investors? Não, na verdade, eu estava esperando você chegar para a gente falar um pouquinho aí. Eu vou abrir Uhum. falando quem sou eu, quem a Cris vai falar, então, um pouquinho aí da Lenar, né? Eu sou Leandro Teles, eu sou o CEO da Investors Inc., que é uma empresa, uma brokerage, né, aqui em Orlando. Eu estou já há mais ou menos 20 anos no mercado, comercializando imóveis, né, principalmente aí da nossa querida e grande Lenar, né, a maior construtora dos Estados Unidos, né, Cris? Aham, aham. Então, bom, para quem não me conhece ou não conhece a empresa, a Lennar é a maior construtora residencial dos Estados Unidos. Estamos presentes nesse mercado desde 1954 e tem acho que uns 10 anos, talvez, que a gente começou esse trabalho internacional. E tem uns 7 anos que eu comecei com a empresa e conheci o Leandro no Brasil no Pois é, primeiro 7 evento. anos. Primeiro Do evento que eu fui Daniel para o Rosenthal, Brasil. lá no Brasil, que está nos Exatamente, assistindo aí. exatamente. Investir USA. E aí, desde então, a gente começou essa parceria e essa amizade, né? Muito tempo. Pois é, muito legal. Muitas histórias das nossas feiras aí no Brasil, né, Cris? Nem me Muito. fale, no Brasil e aqui, nos eventos É, da NAR. pois é, muito, muito, muito bom. Legal. Cris, eu gostaria, assim, para a gente começar já nosso bate-papo aqui, sendo bem direto aí também, para a gente, né, para sermos Uhum. objetivo. Me conta um pouquinho aí, como é que está sendo esse processo aí da Lenar com essa pandemia, né? Como estão acontecendo as construções, os closings, né? Como que a Lenar está agindo, né, diante de todo esse cenário? Ok, bom, a princípio, o que a empresa está fazendo, as medidas que foram tomadas até agora, né? Porque pouco a pouco, Uhum, cada dia a gente continua observando o mercado, não claro, só o mercado, mas observando tudo que está acontecendo com relação a essa crise de saúde que está atrelando ao lado da economia também, sem né? dúvida. Uhum, Então, eu vou falar de algumas das coisas que a gente está fazendo, principalmente na parte da construção. uhum, A Lennar tomou certas medidas para poder proteger não só os nossos funcionários na área da construção, mas também os nossos parceiros, que a gente chama trade partners, né, que uhum, prestam serviços à Lennar. Então, a gente, no nosso formato de construção agora, tudo segue a guia do... Esqueci já como que se fala, CDC. CDC, em português, seria o Centro de Controle de Doenças. Então, uhum. eles liberaram um guia de como as coisas devem ser feitas, que as pessoas devem estar 6 metros não é 6 metros, é 6 feet, são 2 metros, né? É um Mais ou metro e menos oitenta, dois dois, metros. yeah, de Uhum, distância, a lavagem de mãos. uhum, Então, a Lennar colocou em todas as nossas construções, a gente tem, como que fala? Avisos, né, em todos os uhum. lados. Que legal. Tem áreas para as pessoas lavarem a mão o tempo todo agora. O Uhum, formato disso está sendo super aderido. Isso é uma das coisas. A outra parte, mais relacionada com a parte de vendas, o que a gente está mudando? As visitas aos condomínios, ao invés de visitas presenciais, a gente está fazendo mais visitas virtuais agora. que E legal. o que era uma coisa que a gente já fazia bastante antes, porque eu e você trabalhamos com o internacional, Pois né? é. Mas a empresa é uma empresa dos Estados Unidos que oferece um produto para todos os Estados Unidos, para os Claro. clientes domésticos também. Então, agora isso Uhum, é uma coisa que está passando para o lado do cliente doméstico também.
né? A gente tá aderindo mais a essas visitas virtuais ou self-tours, coisas desse sentido. Inclusive, na parte de closings, que para quem não comprou casa ainda, nunca ouviu esse termo, é o fechamento, a entrega da chave, escritura, né? A gente está passando mais para o lado digital também. E quando Olha só que legal. Pois é uma coisa que a gente, novamente, para quem trabalha com internacional, a gente tinha esses casos, né? Mas agora está se tornando mais e mais normal. Mais frequente, né? Exato. Inclusive, quando essas vendas têm que ser, quando esses fechamentos têm que ser feitos pessoalmente, o que acontece? A gente está novamente seguindo os guias do Centro de Controle de Doenças, que é mínimo contato, não tem interação física, inclusive até quando o cliente vai assinar a escritura, a Lenar já dá, o associado da Lenar dá uma caneta específica, a pessoa assina e fica com a caneta para ele. A gente não troca mais esses objetos, nada disso. Pois é. Muito bom. E a última parte que eu queria mencionar é na parte da construção direta mesmo, que a gente realmente está focando no término das casas que já estavam em construção, porque a gente não parou a construção. Claro. O mercado, como que fala? A indústria, né, de construção é considerado um essential business. Como fala isso em português? Negócio essencial, né? Sim, em português. Então, então, o que a gente está fazendo? Está focando nas casas que já estavam em construção para poder honrar os contratos que a gente tem com os nossos clientes, entendeu? Perfeito, porque isso é super importante. Sem dúvida. Porque um dos pontos principais por exemplo, muitos dos nossos clientes, sendo a Lenar uma empresa daqui dos Estados Unidos, por exemplo, só o ano passado a gente vendeu mais de 50 mil casas. Uou! Que estão pouco a pouco sendo entregues, né? Por exemplo, no final do ano a gente está terminando a construção para entregar agora, né? Então, o que está acontecendo? Os nossos clientes do Brasil e estrangeiros em geral, a maior parte são investidores. Mas os nossos clientes domésticos são pessoas que compram casa para morar. Então, isso é uma super prioridade. A Lenar faz questão de honrar essas datas. Um compromisso social mesmo. Exato, para entregar as casas na data que foi confirmada com o cliente, né? Claro, muito legal. Agora me fala um pouco, então, do que você está vendo no mercado em geral, no mercado imobiliário, a sua experiência com seus clientes, aí em Orlando, na Flórida em geral, como que tá passando essa como que as pessoas estão lidando com essa crise? Eu acho que é muito importante, assim, algo que para o investidor é muito importante, primeiramente, né, que são os dados estatísticos. Né? Uma coisa que me fascina muito no mercado imobiliário americano é que os dados estatísticos eles são dados reais, não tem achismo. Tá? Então, se você entra numa plataforma MLS, se você entra nos sites da própria as associações dos corretores, né, tem muita informação e é informação real de mercado. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, que uma casa fica 60 dias no mercado para ser vendida, então nós sabemos que a liquidez é de 60 dias, essa é uma informação real, ela não é achismo, não precisa fazer nenhuma pesquisa. Você clica, tá lá, porque todo imóvel para comprar e para vender, ele passa pela plataforma, né? Então isso dá informação muito boa para nos ajudar a tomar decisão, né? Então, olhando, o investidor, quando ele olha o cenário, né, do mercado, ele olha vários fatores, né? Então, primeiramente, vamos olhar aí o fator econômico. Né? Se você olhar várias notícias aí que começaram a aparecer dizendo, olha, nunca foi pedido tanto seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Perfeito, né? Mas até o mês passado, mês retrasado, era o menor índice de desemprego de toda a história. Como assim, né? Como é que pode sair do menor índice de desemprego para o maior pedido de seguro-desemprego, né? Mostrando um grande índice, né? Porque antigamente, né, nas crises anteriores, era uma crise econômica que impactou o mercado. Hoje não. Nós estávamos no mercado em total ascensão que foi impactado por uma pandemia, né? E a pandemia, ela é temporária.
Né? Então, hoje sim se fala em grandes números de pedido de desemprego, mas se você olhar a previsão futura, né, em dados econômicos, já mostram que o índice vai, em 6 meses, a gente volta para 6% de taxa de desemprego, que é baixa, que estava em 4, vai para 6. Né? Então, você percebe que são dados, né, que estão impactando a economia, mas é temporário. Então, o investidor que tem um imóvel aqui, ele não precisa ficar preocupado que vai desabar o mercado, os preços vão cair. Né? Se você pegar os dados de março, por exemplo, né, até esse é são dados muito importantes para o investidor, as casas em março ficaram 54 dias. Né? As que venderam em março, elas estavam há 54 dias no mercado. Então, tem uma alta taxa de liquidez. Tá? Se nós pegarmos a média, por exemplo, dos 3 primeiros meses desse ano, comparado aos 3 primeiros meses do ano passado, nós estamos com estoque de imóveis 14% mais baixo. Né? Então, a demanda continua. Exato, e o estoque está baixo. Né? Então, quer dizer que as construtoras, né, ou que o mercado está oferecendo ainda não é o suficiente para o tamanho da demanda. Né? Então, dentro dessa forma, nós conseguimos enxergar que o mercado está em ascensão, ele está dando uma pausa, né, para que quando assim que isso resolver, ele vai voltar com força total. Né? Então, é isso que nós estamos enxergando no mercado. Né? Valorização imobiliária é a mesma coisa aqui em Orlando mesmo. O índice de março do ano passado, né, segundo a Associação dos Corretores aqui de Orlando, de março passado para março para cá, até agora, nós estamos com 8,9% de valorização imobiliária. Então, isso quer dizer, você tem um estoque baixo, você tem uma liquidez rápida e você tem valorização imobiliária. Né? Então, essas informações, ela mostra que realmente o mercado está sólido. Né? O que está acontecendo agora, ele está dando uma pausa para que né, que se resolva tudo isso que está acontecendo agora. Então nós estamos assim, muito tranquilos, esperando isso passar, para a gente voltar aí com a força total aí no mercado. Então isso é mais para dar mais tranquilidade aí para o investidor que está comprando um imóvel, que já tem um imóvel aqui, que não sabe o que vai acontecer no mercado. Né? Será que nós vamos ter uma queda, vai ter uma nova crise, né? Ou vai desvalorizar o imóvel? Realmente não é esse o cenário que o mercado está demonstrando. Inclusive, queria perguntar para você, principalmente para os nossos clientes que nesse momento têm empreendimentos aqui, né, têm investimento aqui, boa parte deles tem uma casa de férias e é uma coisa que deu uma paradinha. Então, você pode falar para a gente como que os bancos têm ajudado nesse processo para poder aliviar esse peso? Sim, isso foi uma decisão assim que ajudou muito, principalmente quem tem casa, o vacation home, quem comprou casa para locação de férias, né? Porque quem eu tenho comprou casa para o long term, né, que está alocada mensalmente, por exemplo, no caso do investidor, ele está tranquilo, né? Às vezes o inquilino pede lá uma reduçãozinha de aluguel, então ele está tranquilo, ele consegue pagar, mesmo se uma casa financiada, ele consegue pagar. O vacation não. Né, com Disney fechada, Universal fechada, né, toda a parte de locação fechou. Né? Então, o que os grandes bancos, né, que financiam principalmente para os estrangeiros, né, que é o BBVA, o BB Américas, o Banco do Brasil Américas, o HSBC, eles entraram num acordo para dar uma pausa no pagamento do financiamento. Até eu gravei um videozinho falando exatamente sobre isso. Então, você vai ficar 3 meses sem precisar pagar o teu financiamento. Então, o mortgage lá, $1.500, $2.000, depende do tamanho da casa. Então, você tem esse fôlego até o mercado se restabelecer, Disney voltar a abrir. Então, você vê que há, assim, uma movimentação, uma ajuda coletiva para que todos que estejam dentro do business, né, possa sair e ter um fôlego. Inclusive, na próxima terça-feira, eu vou confirmar o horário, mas deve ser esse mesmo horário aqui de Orlando, às 6 horas, às 7 horas aí no Brasil. Eu vou estar também numa live com a Ana, que é do BBVA, que vai estar falando exatamente sobre isso. Né? Ela vai dar aí as dicas, né, de como fazer o processo. Né? E o que é legal, até eu acho que eu comentei contigo isso aí uma outra vez que nós conversamos, eu tenho uma casa financiada, eu comprei uma vacation homes, né? Se eu vendo, eu preciso ter esse produto para testar e para falar para o meu cliente, olha, é bom isso ou não é bom, né? Funciona. Funciona. E aí eu falei, legal, né? Eu tenho uma casa financiada com o BBVA, deixa eu tentar fazer o processo para ver como que, se realmente funciona, se eles vão me dar os 3, né, meses que eu preciso. Aí eu entrei no formulário lá, online, né, no site do BBVA, coloquei as informações,
dentro de 3, 4 dias eu recebi um e-mail dizendo para eles, pedindo que eu entrasse em contato com o banco, porque eles precisavam de algumas informações complementares, né? Aí eu liguei no banco, passei as informações, era muito, muito simples, e assim, em 15 minutos de conversa, ela falou, ok, então, nesses próximos 3 meses, né, então você não precisa pagar, então as parcelas do seu financiamento vão para o final do seu financiamento. Eu falei, poxa, olha só que maravilha, né? Então a minha casa está fechada, né, então não está alocando, mas pelo menos eu tenho um fôlego, né, de pagar aí o meu financiamento. Então isso foi muito legal. Exato. Agora, só para deixar bem claro para as pessoas que estão pensando em tomar essa mesma posição, né? O banco está prorrogando, então mas esses pagamentos não são waived, não são... Não, eles são só prorrogados. Eles passam para o final do financiamento, né? Daqui Exatamente. a 15 anos, sei lá, tem gente que faz 15, um exemplo, 20, 30, um exemplo 10, simples, né? Se você está com financiamento de 25 anos, você vai pagar 25 anos mais 3 meses. Né? Exatamente. E é até 3 meses. Se você não quiser 3 meses, pede 1 mês, 2 meses, o que você achar que é interessante aí para te dar um fôlego, né? Para ficar à vontade, né? Exatamente. E na soma disso também, eu acho que isso vai refletir muito no futuro, na hora que o mercado voltar, é a taxa de juros. Né? Então, principalmente para o mercado interno, nós estamos falando hoje de taxa de 2,8, a média nacional, né? Saiu inclusive no site da Associação dos Corretores aqui de Orlando, né? O juros fixos por 30 anos de 3,5%. Né? Então, nós sabemos que o mercado imobiliário é um dos principais motores da economia americana. Né? Então, se você tem essa máquina girando, a economia se recupera ou ela se mantém bastante sólida. Então, baixar a taxa de juros é realmente uma estratégia muito legal do governo, né, para poder manter o mercado aí, ó, vamos lá, sem fraquejar, vamos dizer assim, né? Exato. Muito legal. Agora, Cris, eu acho que algo bastante para a gente conversar, para a gente poder entender, até para o nosso investidor ou para o próprio, de repente, o corretor lá do Brasil que está de olho, olhando esse mercado para o próprio cliente dele, né? Uhum. Eu acho que falar um pouquinho sobre vacation home versus casas para long term, né, eu acho que seria um assunto bem legal aí para a gente poder estar comentando. É óbvio que isso depende muito do perfil do investidor, né? Mas o que você acha? Exato. Eu concordo com você nesse sentido, porque é muito relativo, depende da razão que o investidor está procurando, né? Porque existe o investidor que é aquele investidor nato. Eu só olho os números, eu quero isso, eu tenho esse valor, eu quero investir esse valor e eu quero isso de retorno. Não importa onde que é, quando está falando de investimento em imóvel, né? Não importa onde que é ou para que é, desde que isso realmente seja o retorno que eu vou ter. Agora, muitos investidores que a gente tem, pela minha experiência, eu acredito um pouco muito da sua experiência também, né? São os investidores do Brasil, que alguns têm interesse de comprar uma casa de investimento, mas é um investimento misto. Eu quero poder usar eu quero comprar uma casa e poder usar quando eu quiser ir para os Estados Unidos. Uhum. Aí, quer dizer, em termos de investimento em imóveis, são duas coisas diferentes para dois perfis diferentes, né? Tem o investidor da casa de férias e o investidor da casa residencial, que a gente chama casa residencial, que é a casa que permite aluguel só de longo prazo, né? Correto. 6 meses, 1 ano e tal. Sim. Mas então, aí, o que seria... São dois tipos de investimentos diferentes e os dois têm benefícios, né? Diferentes também. Uhum. Agora, por exemplo, para quem quer comprar uma casa e quer usar a casa para quando vir para os Estados Unidos, obviamente, uma vacation home seria a forma mais sensata para eles, né? Também o retorno é um pouco mais alto, mas essa palavra tá certa? Volátil, tá certa essa palavra? Mas o retorno é um pouco mais alto, mas é também mais volátil, né? Como, por exemplo, a situação que as pessoas estão passando justamente agora. Exatamente. Nesse período. Agora, já uma casa residencial, quais seriam os benefícios?
o dono da casa não precisa ter o gasto de antemão para mobiliar a casa, para poder alugar. A casa é alugada sem móveis, porque a pessoa vai morar lá o ano inteiro, a pessoa traz os seus próprios móveis e tal. Claro. As casas têm um valor mais acessível. E o retorno, apesar de ser um pouco mais baixo do que uma casa de férias, é um retorno mais estável. Claro. Porque como você mencionou no início, né? Quem tem uma casa aqui investida nesse termo não está passando por esse aperto agora que os donos de casas de férias estão nessa situação, né? É bem estressante, né? A gente sabe que é uma coisa temporária, a gente sabe que vai passar. Claro. Mas até isso passar, você cair a ficha, o coração está apertadinho. Então, quer dizer, são pontos diferentes de benefícios dos dois investimentos. Agora, no meu ponto de vista, é relativo, por exemplo, dependendo de quanto você tem para investir também, né? Porque muitas pessoas chegam pra gente e falam: eu queria comprar uma casa de férias, mas eu não tenho tanto para dar de entrada, mais 80, 90 mil para mobiliar e tal. Então, por que você não toma esse caminho e compra um townhome ou uma casa geminada de 2 quartos, que é mais barata, e você começa por aqui e faz a dolarização do seu patrimônio, entendeu? Porque de uma forma ou de outra você está trazendo o seu dinheiro para cá e não está parado no Brasil, entendeu? E a casa vai se pagando aos poucos e, como eu falei, o retorno não vai ser uma coisa super extravagante. Com certeza. Mas o seu dinheiro vai estar aqui já, né? E uma forma de você dolarizar o seu patrimônio. Eu acho que isso, sempre nós falamos em investimento internacional, não tem como não falar em dólar, né? A gente segura, fala, não vamos falar de dólar, porque dólar é um tema realmente muito, assim, que assusta muito, né? Mas eu sei que depende quando você fala, por exemplo, que na visão que nós temos, falar que o dólar hoje, eu acho que hoje bateu 5,40, né? Nossa, o dólar está muito caro, né? Não vou esperar baixar. Eu ouço investidores falando que está esperando o dólar baixar para comprar um imóvel desde quando estava 2,20, 2,30. Não, vai voltar para 2. Quando chegou em 3, Eu não sei se você lembra, evento do Dani, né? Investir USA, em Brasília. O dólar tinha subido para 2,14. Eu não sei por que eu consegui gravar essa situação na minha cabeça. A gente estava junto nesse evento e as pessoas, não, mas eu quero esperar porque vai baixar para 1,96 eventualmente. Gente, olha onde nós estamos. Obviamente, esse evento, nem lembro quanto tempo faz isso, né? Acho que uns 4 anos atrás. 4 a 5 anos. Uns 4 anos, Então, mas a tendência é subir. Às vezes ele dá uma oscilada e baixa um pouquinho, mas a tendência é continuar subindo. Então, aproveita agora, entendeu? Sim, eu tô inclusive até fazendo uma busca, né? Uma pesquisa assim um pouco, porque eu quero pegar assim, bem de anos lá, bem mais atrás, para poder mostrar quanto que é o valor real do dólar hoje em termos de poder de compra. Né? Eu já comecei a pesquisar o McDonald's, quanto que era um Burger King há 5 anos atrás, quanto que o McDonald's ou Burger King, um lanche qualquer, uma Coca-Cola, né? Mas assim, sem fazer muita conta, já teve alguns economistas que já divulgaram isso, que o dólar hoje, se fosse computar a inflação, ele deveria estar 7. Né? É claro que desestabiliza a balança comercial, vai ser realmente muito complexo, né? Muito difícil. No entanto, o dólar a 5 não está fora do que a inflação ocasionou no Brasil, ou qual que é o poder de compra que o dólar teria referente ao real, né? Comparando com os dois. Então, o que nós precisamos encontrar em termos de dólar é estabilizar, que esteja estável. Né? Assim que o dólar estiver estável, se ele esteja a 4 ou esteja a 5, ele é o momento de investir. Né? Não espere que o dólar volte a patamares, né,
a menos de 4,50 ou algo assim, de que não existe interesse nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, né, de parte nenhuma do mundo que o dólar esteja menos que 5. Né? Então, em relação ao real. Então, o que nós precisamos, obviamente, é que ele esteja estável. Aí sim você sente segurança. Mas não espere o dólar baixar, porque senão você vai continuar esperando e o dólar vai continuar galgando aí valores, né, muito mais altos. Né? Exato, concordo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Cris, foi muito legal conversar contigo, tá? Eu acho que a ideia hoje era a gente poder falar um pouquinho sobre o mercado, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Entenda qual que é a nossa visão de mercado, né? O que pode acontecer depois, isso vai durar, não vai durar. Então, eu acho que a ideia aqui é, com os próximos lives, a gente passar bastante informação para que os investidores realmente tenham ideia, né? Inclusive, eu sei que a Lenar vai estar lançando um novo programa que vai interessar muito para investidor. Aí eu acho que a Cris pode dar aí uma pinceladinha para a gente poder falar isso um pouco mais no próximo vídeo. Sim, não no próximo, mas mais para frente, quando a gente conversar de novo, né, a gente pode entrar mais nos detalhes sobre isso. Mas um dos pontos que a gente gostaria de levantar é que muitos dos nossos seguidores aqui através do Instagram e do Facebook e dos nossos clientes em geral conhecem bem o condomínio Champions Gate por causa das casas de férias, né? Mas sim. Então, só para deixar mais esse detalhe, plantar essa sementinha, Champions Gate tem outras oportunidades também. A gente tem casas residenciais no Champions Gate que podem oferecer uma tremenda oportunidade de investimento para os nossos clientes do Brasil. Então, aí a gente depois entra mais nesses detalhes de como a gente vai estar lançando esse programa para ajudar os nossos clientes em comum, da Investors, da Lenar, para a gente fechar isso e poder dar essa firmeza para os nossos investidores, uma coisa que vai valer super a pena. Com certeza. Segure aí que nós vamos preparar esse conteúdo para vocês, para você que é investidor, para você que pensa em investir, para que você pense em entender um pouco mais desse mercado, pense em reduzir riscos, pense em dolarizar o seu patrimônio, mesmo que seja a R$5 o dólar, né? Nós vamos trazer assim um programa que a Cris me apresentou na semana passada. Eu falei, olha, é o que o mercado precisava aí para a gente dar sequência e para a gente poder garantir para o investidor uma segurança, né, na hora de investir. Tá bom? Cris, então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal conversar contigo. Tá bom? Espero aí que quem estava assistindo a nossa live tenha gostado. Nós vamos estar recebendo outras perguntas e a gente vai estar respondendo aí para vocês. Essa live vai ficar gravada, né? E você pode assistir e fazer perguntas aí depois, tá bom? Muito obrigado. Então, beleza. Tá, show de bola. Obrigada. Beijo para todos. Até mais. Beijo. Tchau. Obrigado, gente.